Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio Leão na área, vídeo novo, diferente. Hoje os meus comentários, as minhas recomendações, os meus dizeres sobre o que eu estou achando, né? Como está sendo fazer a leitura do livro Um Curso em Milagres. Eu ia até fazer uma revisão que eu comentei com vocês, um vídeo, contando um pouco, compartilhando como está sendo a experiência a cada 10 lições, apesar que nós temos uma revisão, né, nos 50 primeiros exercícios a gente vai ter uma revisão, no próprio exercício propõe isso, mas eu quis trazer aqui com você, compartilhar essa sensação de estar fazendo a leitura pela primeira vez. Por que isso, Flávio? Por que você está vindo aqui? Por que você quer falar disso? Olha só, eu já dei uma pesquisada assim, né? Eu tava vendo outras pessoas que falam sobre o conteúdo, qual que é a pegada. Mas a galera que sempre que fez a leitura do livro Um Curso em Milagres, já tá fazendo 2, 3, 4, 5 anos, faz há mais tempo, já tem aquela pegada, aquela conexão já bem mais profunda. E eu tô iniciando agora, e às vezes eu sinto essa dificuldade de poder, às vezes, compreender algumas coisas, e quando eu fui procurar mais a fundo, é difícil de achar, às vezes, alguém que está fazendo a leitura desse livro pela primeira vez, compartilhando, assim, essas experiências. Até pelo nível, a intensidade que tem, né, o conteúdo em si, o embasamento. Então, acho que é um processo, às vezes, até complicado. A pessoa fala, pô, mas eu não sou mestre, é um livro delicado, eu não vou compartilhar, eu não vou falar. Aí eu começo, às vezes, a me questionar. Pô, será que eu tô certo? Será que eu tô fazendo certo? Será que isso aqui realmente tá fazendo alguma diferença na minha vida? Será que isso aqui tá mudando minha forma de pensar? Será que eu tô conseguindo reprogramar minha mente? São perguntas que, às vezes, questionamentos que a gente fica muito por conta das crenças nossas já instaladas. E vou falar um negócio pra você. Vai ser cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. Eu sinto isso por mim. É um desafio. Eu tenho muito essa questão de me desafiar em novos projetos, só que às vezes eu tenho também muito de mim de parar, né, no meio do caminho. Desanimei disso aqui, vou largar isso aqui pra lá e deixar arder. E às vezes a gente não entende que a grande pegada está na persistência, está em olhar, né, ter uma visão diferente de como nós pensamos sobre nós mesmos. E existem alguns caminhos, eu estou falando aqui o livro Um Curso em Milagres, mas tem várias formas de fazer isso. Então, às vezes tem acontecimentos da sua vida que te fazem, né, reparar, refletir, pensar. Às vezes alguma situação infortúnia, um problema na família, uma doença, um fim de um relacionamento, uma perca de alguém. Então são todas dores, né, que a gente percebe de uma forma mais externalizada, que a gente está incrustado nela e não consegue ter uma visão um pouco mais libertadora. E a questão do livro, Um Curso em Milagres, né, surgiu essa ideia de, assim, não foi do nada, né, mas foi um desejo do meu coração. Falei que aconteceu algumas situações pessoais comigo, que foi o meu caso, e eu falei pra mim mesmo, caraca, eu preciso dar uma mudada. E a Luciana já havia comentado comigo, né, da leitura desse livro, tinha comentado da intensidade dele, fazendo algumas vezes, e inclusive a gente até compartilha, né, algumas coisas, umas não, né, a gente sempre troca ideia, compartilha várias coisas a respeito do livro, mas, pô, eu sinto que é uma dificuldade, é uma pedra. E só veio esse desejo no final do ano, quando aconteceu uma situação pessoal comigo, falei, cara, eu preciso olhar para dentro de mim, reavaliar isso aí e buscar uma transformação do jeito que tá. Essa rigidez do coração, essa dureza, essas crenças todas antigas que eu tenho, isso vão me levar para um abismo. E é uma dificuldade porque às vezes o ambiente que a gente vive no geral, ele não é tão propício para mudança. Aí eu me pergunto, pô, será que eu tenho que mudar de ambiente para que eu possa ter uma transformação? Ou às vezes eu posso ter no meu mesmo ambiente, quando acontece alguma coisa nesse meu ecossistema?
Às vezes, ó, na maioria dos casos, a pessoa busca uma mudança porque ela acaba tendo que mudar obrigatoriamente o ambiente, ela às vezes muda de cidade, termina um relacionamento, tem que se conectar com novas pessoas. Aí entra esse lance de você se desafiar novamente, que às vezes a gente está muito parado, né? E água parada a gente sabe, dá mosquito, né? Às vezes a mentalidade é assim também. A mentalidade parada dá mosquito, então tem que buscar me conectar. E aonde que eu me conecto de uma forma mais profunda é comigo mesmo. Não é buscando no outro, porque às vezes a gente busca a felicidade de um relacionamento, por exemplo. Lógico que a gente quer ter um companheiro, né? Quer ter uma pessoa para partilhar, mas às vezes a felicidade não está necessariamente no meu companheiro, está em mim, primeiramente em mim ser feliz. Aí eu posso fazer a pessoa que está comigo feliz também e compartilhar dessa felicidade. Quanto eu ajudo também, entendo que ela precisa ser feliz. Principalmente relacionamento, às vezes a gente está lá, sei lá, né? Eu falo assim porque é um dos fatores que mais pega no sentido de fazer essas grandes mudanças, porque às vezes a gente não consegue se conectar com a pessoa e passa anos insistindo e não consegue ter esse olhar, um pouco mais essa visão de olhar para dentro de nós. E eu sempre me baseio na felicidade. Ela não me faz feliz, ele não me faz feliz. Ela não muda, eu não mudo. Então eu tenho que compreender onde que eu preciso achar, né, esse ponto, essa virada de chave, independente do problema, né? Eu dei o exemplo aqui do relacionamento, mas pode ser, no meu caso, foi um problema de autoexistência mesmo, vou considerar assim, e com relação aos meus filhos, a criação dos meninos, das meninas, né? Que eu tenho 3 meninas e um menino. Então, eu fiquei naquilo, falei, caraca, será que esse é o caminho, né? Será que como que eu tenho que treinar esses meninos aí? O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo de errado? Porque tava acontecendo umas coisas, às vezes, debaixo do meu nariz, e eu percebo que cada vez mais a gente está muito rápido com as coisas que acontecem no ambiente, ao nosso redor. A gente está muito rápido, acelerado demais com querer fazer as coisas. Por exemplo, eu estou fazendo esse livro aqui, um curso de milagres. Pô, é 1 ano. Aí você para lá, pensa, é 1 ano, que saco fazer isso. Aí você vai para a faculdade, é 4 anos, 5 anos. Então, às vezes, tudo que eu vou fazer, determinadas mudanças para me tornar um especialista, leva um tempo. Eu não vou conseguir fazer isso da noite para o dia, né? Essas mudanças. Só que às vezes eu fico muito preso naquilo que eu já aprendi, naquilo que em teoria, eu acho que eu já sei. Que até o exercício, né? A gente compartilhou de um exercício que fala, meus pensamentos estão presos lá no passado. Então tudo que eu sei é baseado nas experiências que eu já tive. Olha só que loucura, né? Então é isso, às vezes a gente está preso lá no passado, a gente não consegue estar agora no presente, estar nesse momento. Às vezes eu não consigo parar aqui para ver um vídeo de 5, 10 minutos, porque minha vida, na minha cabeça, minha vida está tão agitada que eu olho e falo, não, 10 minutos nada, vou pôr isso no 2x aí. E cada vez mais a gente está ficando mais desconexo, mais conectado, entre aspas, na rede, né, nas mídias sociais, mas ao mesmo tempo desconectados com nós mesmos. Né? Qual foi a última vez que eu parei? Às vezes eu estava com a mania recente, até pouco tempo atrás, aquela coisa, tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, tava rápido. E tudo que eu ia ouvir, eu ouvia lá em 2x. Tudo, áudio. Me mandava um áudio, 2x. Me mandava um texto. Às vezes a Luciana mesmo, né? Ela vai até ver isso aí, ela vai. É engraçado, né? Ela manda o áudio lá, o que eu fazia? Eu pegava, salvava, olha o trabalho que eu tinha. Salvava na minha galeria do iCloud, ou baixava pro PC, jogava, e abria no aplicativo aqui para ouvir em 2x. Que às vezes ela mandava lá um áudio de 5, 7 minutos, eu falava, caraca, vou ter que ouvir esse áudio dela. Não, brinca não, deixa eu mandar aqui que eu não tenho tempo para ouvir. E enquanto a fé, ela mandava aquele áudio, eu ia lá, 2x. Aí eu fui cortando isso, desde o ano passado. Até teve uma outra questão também, né, que eu tô focado em um outro projeto agora, nessa área mais do digital, e eu decidi
dar uma acalmada na mente, desacelerar, e às vezes eu vou ver um vídeo que ainda eu me pego, tem momentos, vendo alguns vídeos em 2x aqui, às vezes quando eu vou estudar alguma coisa, eu falei, não, vou ver isso aqui em 1x, vou parar, vou entender qual que é a lição, qual que é o aprendizado. E pior que a gente acha que não, mas sobra tempo. Sobra tempo para você fazer as coisas. É porque às vezes você fica tão pilhado, achando que não sobra tempo, que você cria a imagem de que não sobra tempo. Mais uma conexão com o exercício. Né? A gente fala um exercício também, a gente trouxe lá um exercício que a gente fala dessa questão de mentalidade. Eu imagino coisas, ou eu crio, né? Essa imagem que eu crio não existe. Porque às vezes não existe falta de tempo. Porque o espaço e o tempo é tudo coisa da minha mente, da minha criação. Porque o Deus, né, o Criador, é infinito na sua bondade. Então, às vezes, eu sou muito mais, às vezes, do que esse corpo físico. Esse corpo físico, ele serve para mim experienciar as coisas aqui do mundo, né, para mim viver essas emoções. Mas eu acredito, falando por mim, eu acredito em algo muito mais poderoso, num nível de luz, que eu não precise de toda essa carga que a gente tem aqui. E a gente acaba se cobrando muito, né, no sofrimento, na dor, no não fazer. Fala, pô, caraca, isso aqui me machuca, eu tô incomodado, eu não consigo fazer isso aí, eu não consigo prosperar, eu tenho conta demais para pagar, eu não consigo dar bem com meus filhos, eu não consigo dar bem com a minha esposa. O que eu preciso mudar? Né? Onde que é preciso eu fazer? E tem coisas que às vezes eu demoro demais para fazer, mas tem coisas que às vezes eu consigo fazer numa velocidade muito mais rápida. Mas o fato é, eu só consigo fazer as coisas com mais integridade, mais intensidade, sem jeitinho, sem esqueminha, quando eu estou conectado com o mais profundo de mim. E o mais profundo de mim, ele tem essa voz interna nossa brigando o tempo todo para que eu não me conecte nela. Para que eu fique o tempo todo distraído. E é muita distração. Né? Até hoje, para a gente ter bons relacionamentos, até quem está solteiro, né? Às vezes quer ter um bom relacionamento com a pessoa, o homem com a mulher, ou a mulher com o homem. O negócio está muito louco, sabe? Qualquer briga para relacionamento, qualquer briga é motivo para a pessoa separar. Às vezes a pessoa não quer mudar, não quer quebrantar seu coração. Às vezes não persiste naquele relacionamento. Lógico que isso aí eu estou falando de uma forma ampla, né? Mas isso aí é muito mais profundo. Mas tipo, a mulher hoje, se ela for mais tradicional, ela é difícil de achar um cara que quer um compromisso, que às vezes a mentalidade hoje está tão voltada para essa coisa hoje do relacionamento, é só sexo, 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 é uma coisa, né? São tendências que o mundo lá de trás, né? É aquela mente, aquela vozinha do capetinho o tempo todo falando, não, o negócio tem que ter compromisso com nada, não. Tem que pôr pra fuder, né? Tem que transar muito, né? Tem que beber, encher a cara. E você percebe só com o tempo, e às vezes nas raras exceções, dependendo do ambiente, hoje em dia falando isso, porque eu sou bombardeado dessas informações, dessas mudanças, e eu acho que isso é legal, porque eu cresci com essa crença que isso é o certo, né? Me relacionar com todo mundo de forma promíscua. Isso aí, todo mundo, às vezes eu mesmo passei muito por isso. E falo para vocês, às vezes, por quê? Porque a gente, infelizmente, é guiado pela maioria do ambiente que a gente está vendo. Então, tudo isso tendenciosamente vai entrando na nossa mente. A gente não consegue libertar, mas não é que é maldade, né? É um consciente coletivo maior que a gente vive em tribo. A gente não tem como querer escapar disso. Mas os homens estão muito assim, aí as mulheres. Pô, mulher hoje quer relacionar com o cara vai lá, vamos ver o Netflix. Vamos lá pra minha casa. Aí não sei o que, aí aquele negócio, quem paga a conta, eu pago, você não paga, eu faço, você não faz. Aí a mulher, às vezes o cara quer um cara rico, quer um cara pra bancar, quer um cara pra fazer isso. Não entende, né? A gente se perde nessa essência, igual a família, os filhos. A gente acha que hoje precisa necessariamente
de dinheiro, para ter que criar. Lógico que eu não estou falando que não é importante, ele tem sua importância sim, eu tenho que saber cuidar, preservar, ele me facilita muitas coisas, mas ele não pode ser o meu senhor, ele não pode ser meu dono. O meu dono tem que ser essa sabedoria que está aqui dentro de mim, está dentro de você, essa conexão com o que é mais divino. E quantas vezes a gente não está se perdendo nisso? Parou para pensar? É difícil pensar nisso, né? São muitas coisas e aí a gente vai deixando. Você fala, deixa isso para depois, deixa isso para depois. E é depois, é depois, é depois. E eu até conversei com o Tarley, mas tem hora que você tem que chegar e falar assim, não, peraí, universo, eu tô trabalhando em prol disso aqui, cadê? É cobrar, é buscar a mudança, é fazer. Não tô dizendo que isso é fácil, né? E nem vai ser transformador de uma hora para outra, mas a gente consegue. Eu tenho certeza, eu acredito muito e através dessas leituras, né, esses exercícios, como eu falei, tem parecido bobo, né? Mas você vê o tanto de assunto aqui que eu puxei, tudo uma coisa conecta na outra. E às vezes eu não entendo. Não só aqui, né? Mas como a leitura da própria Bíblia te conecta muito, né? Eu tô lendo muito Provérbios, que agora a proposta desse ano sempre, todo dia, ler um parágrafo de Provérbios. Então vai lá, hoje é dia 17 ou sei lá, 18, vou ler o Provérbios 18, 17, assim por diante, são 31, então dá para ler um todo dia e repetir, né? O Provérbios tem muita sabedoria embarcada lá. Não só Provérbios, mas toda leitura que eu acho que agrega conhecimento, a gente acalmar a nossa mente e sair dessa parada do sofrimento, do punitivo. Eu tenho que sofrer, porque eu tenho que pagar meus pecados. Lógico que a gente pensa assim, por quê? Porque a gente foi criado assim, né? Veio isso é uma programação mental nossa de milhares de anos, mas quando Cristo veio à Terra, ele falou, não, você está equivocado. Lógico que a gente tem essa voz, né, dentro de nós, que a gente de uma certa forma comanda ela, e ela obscurece, né, a nossa luz principal, que é essa energia do Criador, que é essa mente criativa, que é essa conexão com o nosso espírito, com a nossa alma. E essa voz interna, ela acaba externalizando o que a gente pensa. Até conversando com o Luciano sobre essa questão da gente entender, de compartilhar a dor do outro, e a gente cria muito as emoções, a gente cria, né, uma outra lição que a gente teve aqui, eu crio os pensamentos, mas eu não crio nada neutro. Até tem um estudo que eu passei uma vez sobre Freud, né, e tem uma dissidência dele que é Adler, que tem uma outra linha de pensamento, que é difundido dos pensamentos de Freud sobre a psicologia, e ele fala que às vezes, por exemplo, eu crio um sentimento, ele deu um exemplo assim, ó, você está num restaurante, o cara foi lá, passou, tá com a taça de vinho, derrubou no você. Aí o que acontece? Primeira coisa que você faz para justificar, você cria uma imagem na sua mente, juntamente com um sentimento, que é um sentimento de raiva, para você, a partir dele, então, dar um grito com o garçom. Porra, você não viu o que você fez? Você derrubou vinho em mim? Que porra que é essa, caralho? Não acredito que você fez isso. Você tá de brincadeira comigo. Então ele criou aquela imagem, criou aquele sentimento para justificar a ação dele. E olha que louco, né? Como a gente faz isso involuntariamente. Por isso que a gente fala sobre a questão do autodomínio, de entender, de conhecer essa luz interior, essa luz interna nossa, para que a gente quebre, né, esse padrão aí e siga adiante, tendo um entendimento mais claro do que nós podemos fazer. Então, esse foi apenas... eu trouxe um breve prisma aí, né, das lições que a gente fez, mencionando um pouco das minhas experiências pessoais para você poder também entender quais estão sendo os meus desafios. E eu acredito que a gente vai passar por desafios, né? A gente passa também por desafios parecidos, mas em níveis diferentes. Mas eles sempre vão tomando roupagens diferentes, mas eu quero dizer para você, seja forte, seja persistente, e eu vou estar aqui com você, viu? Nessa jornada aí, pode ter certeza.
E se você ouviu a mensagem até aqui, obrigado por ter parado aí para escutar, por ter dedicado seu tempo. E eu espero também de coração que, assim como eu estou fazendo esse trabalho hoje, né, essa mensagem, que possa ajudar outras pessoas também a alcançar outros corações aí, para que possam haver muitas transformações e a gente tenha um mundo mais leve, mais clean, sem sofrimento, sem briga, sem guerra, para que a gente possa prosperar, né, ter uma vida mais abundante aqui nessa terra, nesse momento que a gente está passando, né, viver essas experiências de forma mais branda. É isso aí, meus leões e minhas leoas. Esse foi os meus relatos, né, sobre as lições. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, né, se você está passando por alguma experiência, que a gente vai trocando essa ideia. Tamo junto até depois do fim.